Olha, há muita coisa importante que é falada, obviamente, ao longo de todo o programa do Projetos Competitivos, pilares fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer empresa, mas eu vou destacar, obviamente, aquilo que está por trás daquilo que é os princípios da construção desta metodologia, que é estratégia, ação, porque sem ação não vale nada ter a melhor estratégia do mundo, ter uma coisa muito bem preparada, muito bem estruturada. Se não se passa a ação, nada acontece. E financiamento, ou o equilíbrio financeiro, a viabilidade financeira daquilo que se está a fazer e, obviamente, a forma como se vai financiar para que não comprometa o próprio sucesso da empresa e, muito pelo contrário, contribua para aumentá-lo. E, obviamente, isto sempre com foco em crescimento. O foco é sempre o crescimento da empresa e que ela se torne cada vez mais forte. E por isso, naturalmente, vamos falar de algo que eu também quero destacar, que é inovação. Como é que você traz inovação para a sua empresa? Como é que você pode pensar na inovação? Diferenciação é outro pilar importantíssimo. Obviamente, poderão dizer que está junto à inovação, sem dúvida, mas é preciso inovar, mas também saber diferenciar-se da concorrência, mesmo que não seja algo tão inovador. Portanto, isto são os pilares absolutamente fundamentais e que você tem que estar, obviamente, disponível para entrar, portanto, nestes meandros, nesta metodologia, caso queira realmente consolidar a sua empresa e fazer crescer a sua empresa. Portanto, se continuar a ter dúvidas, coloque com maior especificidade. Portanto, até breve. A inteligência artificial é uma dinâmica que tem assustado alguns, sobretudo microempresários, não sei se é o seu caso, mas é algo que também já tem vindo a ser trabalhado pelas empresas ao longo dos anos. Agora ela apareceu muito numa forma um pouco disruptiva com a inteligência artificial generativa, só que ela já era utilizada de uma outra forma nas empresas já há bastantes anos, e é por isso, até porque é uma das prioridades, não só a inteligência artificial, mas toda a dinâmica ligada à indústria 4.0 e todos os pilares têm a ver com a robotização, a digitalização das empresas, portanto, todo esse universo muito ligado não só à inteligência artificial, mas à digitalização dos negócios, à robotização, à automatização de processos, portanto, toda essa dinâmica é naturalmente trabalhada no programa porque ele é um dos pilares fundamentais hoje da competitividade. E também acrescento que nesta edição, portanto, nesta turma, eu vou introduzir uma novidade, porque é algo que tem surgido de diversos pedidos, portanto, com essa dificuldade, que é de como é que podem utilizar todas estas ferramentas que estão a proliferar desde que surgiu, digamos, o ChatGPT, que podem facilitar a sua vida também na fase do planeamento e da construção de todo o plano que está a fazer. Portanto, vou introduzir nesta turma algumas questões, obviamente isso vai também sempre evoluindo, porque eu própria também estou a fazer um mergulho nessas ferramentas e tenho que as conhecer o seu potencial para passar a si, mas é algo que eu vou trazer já para esta edição que acho que vai ser um plus bastante interessante. Até lá! Olha, esta pergunta não permite dar assim uma resposta 100% clara porque os indicadores mais relevantes para aferir a competitividade do negócio dependem de vários fatores, entre os quais qual é a dimensão da sua empresa, o que é que quer avaliar em concreto, qual é o setor em que você está, porque isso também varia em função do setor, se é uma atividade industrial, se não é uma atividade industrial. Portanto, existem alguns fatores que fazem alterar, portanto, quais são os indicadores mais adequados para aferir a competitividade de uma determinada empresa. Mas há uns indicadores que eu considero obrigatórios, até porque, por um lado, eles avaliam algo que é muito importante em termos de performance global da empresa, mas porque permitem tirar muitas conclusões acerca do negócio. E esses indicadores são
as rentabilidades, a análise da rentabilidade do negócio, em particular, na minha opinião, a rentabilidade operacional do ativo e a rentabilidade operacional das vendas, porque através da leitura desses indicadores não só se tira, portanto, a evolução da própria rentabilidade da empresa, mas esse indicador sinaliza-nos uma série de questões e de problemas. Só a partir da leitura desses indicadores e daquilo que obviamente ajudam a construir esses indicadores, permite tirar muitas conclusões em relação à performance da empresa e como a empresa está a trabalhar. Outros indicadores que eu considero muito importantes do ponto de vista da competitividade é a velocidade de inovação e o investimento em ID. Evidentemente isto depende da empresa e da dimensão da empresa. No caso do ID, o investimento em ID, quanto mais alto for, normalmente são empresas mais inovadoras. No entanto, nem todas têm capacidade para fazer um grande investimento interno em investigação e desenvolvimento, mas quando é assim, devem tentar recorrer a entidades externas através de serviços subcontratados e contratar entidades do sistema científico que possam desenvolver soluções de ID para terem uma inovação mais disruptiva. Mas, indo para um cenário de que esta inovação mais disruptiva não acontece, obviamente retira-lhes competitividade, mas pode também outros fatores contribuírem para essa competitividade, sem dúvida que a velocidade de inovação, a velocidade a que lança novos produtos, a velocidade a que faz melhorias no seu processo produtivo, que permite, obviamente, aumentar a sua competitividade, quer do lado dos custos, quer de número de unidades, por exemplo, produzidas. Existem inúmeros fatores aqui que estão relacionados com a inovação mais ou menos disruptiva, que são fundamentais para garantir a competitividade do negócio. Olha, previsão, portanto, foi lançado um calendário com a previsão de abertura de alguns concursos já no próximo ano e ainda não está nesse calendário a abertura destes projetos mais pequenos para investimentos mais baixos ou de empresas que ainda não têm um perfil de internacionalização. Portanto, para essas realidades mais pequenas, muito equiparado a um concurso que houve no Portugal 2020, que era o SI2E. Mas já existem, portanto, indicações de que esses concursos à partida começarão a ser disputados no segundo semestre do próximo ano, nunca antes do segundo semestre do próximo ano. Portanto, é aguardar com alguma tranquilidade. Obviamente quem está expectante nunca tem essa tranquilidade, mas efetivamente no próximo ano devem abrir, nem que seja no último trimestre do ano. Portanto, vá estando atenta aqui às minhas redes, porque eu vou sempre comunicando a abertura desses concursos. Portanto, até breve. Bom, sinceramente nem sei como responder, como começar a responder a esta questão, porque. Mas eu não deixo, obviamente, ninguém sem resposta, eu costumo dizer isso, a não ser que, obviamente, me caíssem aqui milhares de perguntas, que é o seguinte, ela levanta-me logo uma preocupação, que é, você está preocupado com timings, em vez de estar preocupado com a estratégia da sua empresa, com aquilo que pode mudar o rumo da sua empresa. E, obviamente, nenhuma empresa obtém sucesso, crescimento e metas bastante ambiciosas sem bastante trabalho. E, portanto, eu não sei se em que ponto é que está, porque, obviamente, estas perguntas são curtas e por isso é que hesitei em como abordar esta questão. Mas, obviamente, teria que começar por manifestar esta preocupação em relação à forma como você realmente está preocupado com o timing. Mas agora, tentando clarificar, o programa é extenso ou não? O programa tem, desde logo, de forma acompanhada, ele é dado em vídeo, mas depois tem um acompanhamento semanal por mim durante 8 semanas. Portanto, à partida, você consegue, obviamente, completar tudo que lá está no programa em 8 semanas. De qualquer forma, obviamente, depende do ponto que você parte. Se você já tiver uma estratégia definida, obviamente, se calhar há várias etapas que vão apenas constituir melhoramentos àquilo que você já faz. Agora, se assim não for,
vai ter que partir pedra, vai ter que partir do zero, vai ter que ter tarefas, se calhar, que lhe vão ocupar muito mais tempo. Quanto aos resultados, obviamente depende também dos planos. Como eu estava a dizer, vai também depender dos planos que você vai querer implementar, onde há várias variáveis. Portanto, os projetos têm um conjunto de ações. Algumas ações podem produzir alguns resultados mais rápidos, mas até isso não pode não acontecer. Depende da estratégia, do caminho que você quer traçar, da ambição que tem, daquilo que tem que implementar e o tempo que demora a que os resultados comecem a aparecer, porque as ações há umas mais imediatas, outras menos imediatas em termos de resultados. Portanto, está muito disperso. Se você tiver urgência em resultados, que é legítimo, pode acontecer, estar numa situação em que quer sair dessa situação rapidamente, há planos rápidos que se podem implementar, por exemplo, 90 dias, em que tem logo reflexo no volume de negócios. Portanto, vai depender muito daquilo que quer começar logo a fazer, está bem? Espero clarificado e também desmistificada aquela questão relacionada com o programa ser ou não muito extenso. Atente-se na estratégia, se tiver urgência de resultados, porque está com necessidade de que isso aconteça na sua empresa, também terá a oportunidade de fazer isso e depois voltar atrás e trabalhar uma estratégia mais consolidada. Tudo isso você pode fazer dentro do programa, está bem? Até breve. Bom, e em relação a esta questão, que é muito importante e hoje em dia muitas empresas também estão a sofrer um bocadinho neste âmbito. Conseguem até melhorar vendas, que é o seu caso, porque, enfim, a sua equipa comercial, o seu marketing está a funcionar, você está a conseguir aumentar as vendas, isso é ótimo, mas isso não se está a traduzir numa melhoria clara dos seus resultados. E o que é que, invariavelmente, poderá estar a acontecer? Uma de duas coisas. Ou você está a baixar os preços para conseguir vender mais, para conseguir pôr mais produto no mercado e os custos estão ao nível do que já estavam no passado e por isso, obviamente, você está a ganhar menos por venda, porque baixou o preço. Ou uma outra situação que pode estar a ocorrer também muito comum nos tempos de hoje é os seus custos estarem a aumentar nas várias variáveis, desde aquilo que são os encargos gerais, como eletricidade, combustíveis, portanto, tudo aquilo que são aqueles designados fornecimento de serviços externos, mas também o próprio custo do produto. Portanto, se você comprar produto, o produto pode lhe estar a chegar mais caro, ou se for um fabricante e tiver que comprar matéria-prima, a matéria-prima também poderá estar mais cara e todo o custo da produção aumentou e você manteve os preços. Portanto, e daí, portanto, até está a vender mais, porque se calhar outros concorrentes aumentaram os preços e você não e consegue vender mais, mas efetivamente isso não se reflete em resultados. E respondendo em concreto à sua pergunta, que é o que fazer, você pode fazer várias coisas, desde logo tem que analisar o mercado em que está, como é que está posicionado o seu preço face aos seus concorrentes, como é que está posicionada a sua oferta, se ela é melhor, se ela é equivalente, se ela é pior, porque isso obviamente determina a necessidade ou não, por exemplo, de baixar um preço. E se você está nesta guerra de preços, você tem que avaliar muito bem o seu lado dos custos. O que é que você pode fazer a esse nível? E há várias melhorias que podem ser feitas em termos de processos, em termos da própria economia de eletricidade, investimentos que possa fazer a esse nível para melhorar o lado dos custos, para você, obviamente, voltar a aumentar essa margem e conseguir ser mais competitivo. Mas também você tem que avaliar se ainda tem posicionamento para aumentar o preço. Porque é inevitável, por muito que às vezes o consumidor se queixe, muitas vezes é inevitável aumentar esse preço, mas você tem que ver se tem posicionamento para fazer esse aumento, sem, obviamente, também perder no lado da receita e, portanto, e fazer aqui este equilíbrio. Portanto, tem que haver sempre este equilíbrio, esta análise tem que sempre ser acompanhada por todas estas variáveis. Mas também pode trabalhar a sua oferta e colocar uma oferta com maior valor acrescentado, um outro produto, agregar novas componentes àquela que é a sua oferta atual,
que faça com que ela se valorize face à concorrência e com isso aumenta o seu valor acrescentado e pode eventualmente cobrar um valor mais elevado. Portanto, várias coisas podem ser feitas, eu poderia estar aqui muito tempo a enumerar, há várias coisas que podem ser feitas assim, em termos estratégicos para melhorar efetivamente os seus resultados, quer seja do lado dos custos, quer seja do lado da receita. Portanto, agora, você, se não sabe neste momento, eu vou-lhe fazer um convite, que é ingressar o Projetos Competitivos, que está neste momento com as inscrições abertas até sexta-feira, dia 24, e por isso você lá vai explorar muito do que pode ser feito, quer no lado dos processos, quer no lado da melhoria do seu produto, quer até no alargamento do mercado para conseguir maior escala, várias coisas que são lá trabalhadas. Portanto, deixo-lhe este convite. Portanto, até breve e espero ter ajudado com estas dicas. Alô, vou aqui responder a mais uma perguntinha que me deixaram e esta pergunta não é assim tão incomum, portanto, que é uma questão, a questão da aversão ao risco e, portanto, de ter medo de implementar algum plano e das coisas correrem mal. E eu queria deixar desde logo uma primeira dica. Para qualquer coisa que implemente na sua empresa, traça um plano. E um plano que tem que ter vários cenários, incluindo o cenário pessimista, que é das coisas não correrem bem, e qual é o impacto financeiro que isso tem para a empresa. A segunda dica que quero deixar é esteja sempre a estudar o seu mercado e como é que estão a ocorrer as movimentações dos seus clientes, as tendências, porque isso vai fazer com que você diminua muito o risco daquilo que você está a planear. Porquê? Porque você conhece o mercado em que está a atuar. Por último, deixar-lhe algo muito importante. Se é realmente, depois de feito tudo isto, feito o plano, feita esta avaliação de risco, se a aversão ao risco for intransponível, ou seja, o paralisar, está efetivamente a limitar o potencial de crescimento da sua empresa. Portanto, é algo que tem que trabalhar caso isto aconteça, porque risco zero, por muitos planos que você faça, cenários, análise de sensibilidade a várias variáveis, a verdade é que nunca há risco zero. E, evidentemente, quanto aquela questão sempre que está ligada ao risco, quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Mas aí entendo que os planos podem ver qual é a dimensão do risco que você está a correr. Agora, risco zero, você nunca poderá ter, portanto, em termos de qualquer planeamento que você faça. Portanto, não fique preso nisso, trabalhe se isso realmente o está a paralisar. Portanto, até breve. Sim, a resposta é sim. Uma empresa recém-criada, sem histórico, pode-se candidatar ao sistema de incentivos à inovação. Tem exigências próprias, portanto, dessa categoria, porque como não tem contas históricas, vai ser exigido que 20% do investimento que você coloca no seu plano de investimentos seja suportado com capitais próprios, ou seja, ou é o próprio capital da empresa que já suporta isso, ou então tem que haver prestações suplementares dos sócios para dar essa cobertura, esse garante de cobertura, portanto, ao plano de investimentos que está a ser colocado em candidatura. Mas a resposta é claramente sim, portanto, não há qualquer condicionamento quanto à empresa não ter ainda histórico. Portanto, tirando, obviamente, exigências particulares que são feitas para essa realidade empresarial. Mas o importante é o projeto. Bom, é difícil responder não sabendo que fatores externos se está a referir, porque obviamente o tipo de reação que deverá ter também, obviamente, estão em função dos fatores que quer trabalhar. Mas há um pilar que é fundamental. Se de alguma forma o assusta e não sabe o que fazer em relação a isso, em como preparar o futuro do seu negócio face a um determinado elemento externo que está a ocorrer à sua volta, a primeira coisa que tem que fazer é aprender acerca disso, para que isso deixe de ser um tabu, deixe de ser um monstro, reúna-se ou de uma equipa que saiba lidar com essa situação, ou ser você mesmo aprendendo. Portanto, o processo de aprendizagem atualmente é fundamental e tem que ser
constante, porque o mercado está em constante mudança e uma velocidade muito acelerada. Portanto, eu diria que este é o conselho primeiro e básico que lhe dou. Olha, não tenho um módulo específico sobre mentalidade, portanto é algo que eu até tenho estado a equacionar porque é questionado e é bastante importante, é uma área que é bastante importante e eu tenho estado a equacionar introduzi-lo no programa, mas neste momento ainda não está sobre a forma de módulo, digamos assim. Mas obviamente há vários pilares que se vão trabalhando ao longo do programa, e inclusive até também nos encontros online, em que obviamente a partir do momento que você está a trabalhar determinados eixos da empresa, você também pode estar a libertar-se de algumas crenças limitantes que possa ter. Porquê? Porque a partir da partilha daquilo que você vai aprendendo, dos planos que você vai traçando ao longo do caminho de forma acompanhada, você começa a perceber que talvez até ao momento estivesse bloqueado com certas coisas que vai deixar de estar. Portanto, diria que indiretamente está a trabalhar a mentalidade a partir, obviamente, à medida que vai construindo uma aprendizagem daquilo que você pode trazer para a sua empresa e do potencial que a sua empresa pode ter em termos de crescimento, que ainda não esteja neste momento a implementar. Há um desbloqueio em termos de mentalidade, mas sendo muito objetiva, se há um módulo sobre, não há. Portanto, onde se fala de hábitos, de como é que se vence determinadas crenças, isso ainda não temos, tá bom? Depreendo da sua pergunta que está naquela luta de titãs em que compete sobretudo pelo preço. Obviamente eu não conheço a natureza do sei em que setor atua, não é? A sua pergunta não indica. Mas realmente quando se está nessa luta de titãs, normalmente quem vence são os maiores porque têm maior poder de negociação e etc. E portanto conseguem obviamente, e também têm escala para conseguir obviamente competir naquilo que é o lado dos custos e conseguir competir obviamente oferecendo preços mais competitivos. E sim, há estratégias que permitem mudar isso. Mas essas estratégias podem ter várias variáveis. Você pode precisar de introduzir novos produtos de maior valor acrescentado que permitem, ok, manter os preços onde tem a tal guerra de titãs, mas simultaneamente ter outros produtos ou um outro produto, isso depois vai depender daquilo que vai trabalhar, que permitem ganhar mais por produto vendido, não é? Portanto, ter mais margem, maior valor acrescentado, como eu estava a indicar, que vai fazer com que a sua empresa consiga crescer porque está neste momento posicionada no mercado com, ainda que mantenha os outros produtos, onde compete pelo preço, tem outros produtos que fazem com que se destaque. Esse é um lado. Depois, também é preciso olhar para o lado da eficiência com que está a trabalhar em termos produtivos. Porque você pode estar neste momento com custos muito mais elevados do que aqueles que com uma estratégia adequada você teria. E, portanto, no programa você vai poder trabalhar várias dimensões que podem melhorar essa sua situação. Portanto, espero vê-lo por lá. Olá. Primeiro, identifique as oportunidades de inovação que tem no seu negócio. Portanto, é muito importante fazer essa primeira identificação a partir do diagnóstico da sua empresa, daquilo que pode melhorar em cada área. Portanto, isso é muito importante. Esse é o ponto de partida. Depois, tendo em consideração que tem pouco dinheiro para investir, deve obviamente balancear o que é que você pode executar
a partir do interior da empresa, com a sua equipa, você mesmo, aquilo que você pode começar a implementar com alguma rapidez, com menor investimento e traçar um plano para implementar isso e executar. Depois começará a ter os primeiros resultados. Desse montante que vai resultar a mais desse processo de inovação, você reinveste numa nova implementação. Mas acima de tudo, você tem que identificar as oportunidades, traçar um plano e executar. Outra coisa que não pode escurar é que você, a partir do momento que tem um plano, você pode recorrer a financiamento externo, seja ele de uma entidade bancária, seja, por exemplo, de programas dos sistemas de incentivos do Portugal 2030, seja até outros formatos, quando é uma inovação, uma ideia mais disruptiva, poder eventualmente recorrer às sociedades de capital de risco, mas independentemente do plano e da fonte, nunca perca de vista que qualquer sociedade, para investir, muitas vezes recorre a capital externo, desde que esse plano seja viável, esteja bem construído e que vá trazer resultados que cubram, obviamente, o investimento que está a ser feito. Portanto, espero ter ajudado e até breve.